Olá pessoal, hoje o tema é como organizei o meu painel de latinhas. E no decorrer do vídeo eu vou estar também falando por que cultivar suculentas em latas. Quais são as vantagens de cultivar suculentas em latas? O que eu tenho percebido nesses anos todos em que eu estou cultivando essas lindezas em latas. Se você gostou do tema do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho, que eu estarei compartilhando dicas no cultivo de suculentas toda semana. Então agora eu convido a todos a vir conhecer o meu painel de latinhas. Quem é inscrito aqui no canal há mais tempo sabe o quanto eu amo cultivar suculentas em latas. Além de você estar fazendo um favor, você estará ajudando a natureza, tirando essas latinhas, né, que iriam para o lixo, fazendo a reciclagem inteligente, ainda elas nos deixam o nosso jardim muito mais bonito e atraente. E quais são os benefícios de você estar cultivando suculentas em latas? Será que é só realmente a reciclagem? É só você retirar essas latinhas que iriam para o lixo? Ou elas trazem algum benefício para a planta, para a suculenta? Então hoje eu vou estar mostrando como eu fiz o meu painel de latinhas, ali na frente, gente, ó, como eu montei. E quais são as vantagens de você estar cultivando essas lindezas em latas. Então agora vamos caminhar até ali na frente. Como vocês estão vendo, eu já estou, né, eu e meu marido, com a ajuda dele, é claro, porque senão não seria possível. Eu já estou montando outro painel. Esse painel ele já está aqui há algum tempo, a gente fez no início do verão. Mas como esse verão ele foi muito quente, gente, para nós aqui no sul, a gente teve altas temperaturas, então eu achei melhor não produzi-lo, até porque é para proteger as plantinhas, para elas não sofrerem com a ação do sol forte. Então agora, com a entrada do outono e inverno, eu estarei preparando e produzindo esse painel. Já esse painel, gente, ele tem em torno de 2 anos. Ele foi feito com esse intuito de cultivar suculentas em latas, somente em latas, no tempo, diretamente no tempo, sol e chuva, né? Elas continuam aqui. Ele foi praticamente feito com as tábuas de pinos, né? A gente comprou isso as tábuas a gente comprou na madeireira. E já esses troncos a gente tem aqui no sítio. Então os troncos a gente, né, praticamente não gastei com nada. Só as tábuas que foram compradas em madeireira, tá? A tinta eu usei o esmalte sintético. Que o esmalte sintético ele é propício para a madeira e ele aguenta bem o sol forte e chuva. Um outro cuidado que a gente tem também é passar um produto que proteja elas de cupim, né? Porque a gente sabe que não é só a ação do sol e da chuva que vai fazer com que a madeira ela envelheça mais rápido e a gente tenha a perda desse painel mais rápido, mas temos também os bichinhos, né? Os cupins. Então também foi passado, né, um produto para estar protegendo elas do cupim. Depois foi passado então a tinta, tá? A tinta é em torno de 2 a 3 camadas. Aí conforme daí você vai vendo como vai ficar. Eu fiz ela a primeira vez que eu pintei, né? Foi em torno de 2 a 3 camadas. E eu já fiz uma renovação dessa tinta. Eu lavei ela, né? Toda essa estante recentemente e passei mais uma mão de tinta. E as suculentas que eu vou utilizar para estar plantando nas latinhas? Quais são as espécies? Será que eu posso colocar qualquer tipo de espécie aqui? Qual é a fase da adaptação melhor para estar plantando as suculentas nas latinhas e expondo elas no tempo? Então, gente, como é um local de sol pleno, então eu vou escolher suculentas de sol pleno, suculentas que são resistentes ao sol, suculentas que aguentam muito sol, né? E suculentas que são resistentes no sentido também de aguentar muita chuva. Aqui nessa latinha, essa é uma latinha de milho, eu uso também para proteger a lata, eu passo primeiro o zarcão, que ele é próprio para
proteger elas contra o ferrugem. Depois eu passo esmalte sintético e por último eu uso uma tinta PVA, tá? PVA, aqui eu fiz uma decopagem, ó, aí vai ficar a critério de vocês. E para proteger isso tudo, então eu passo o verniz spray, tá? Incolor, para proteger a tinta, tá? Olha que coisa mais linda. Então aqui eu tenho um eônio e aqui eu tenho uma Cederveria Jet Beans. Plantas que são resistentes a sol forte e também são resistentes à chuva. Aqui eu já tenho um colar de rubi. O colar de rubi, gente, ele vai muito bem aqui no meu clima, no sol, tá? Vocês vão observar quais são as plantinhas de vocês que vão bem a sol pleno, que vão bem no tempo. Eu sei que em alguns climas vocês já não vão conseguir cultivar o colar de rubi no sol pleno, tá? Porque ele é uma plantinha mais sensível, mas aqui eu consigo, tá? Eu consigo cultivar ela praticamente o ano todo no tempo e no sol. Mesmo que esse ano teve, né, um período de sol muito forte, mas ela resistiu muito bem. Aqui, gente, eu já fiz só uma brincadeira. Eu passei com a esponjinha mesmo, né, algumas cores, fiz um fundo vermelho e depois brinquei com as cores. E por último, como eu falei para vocês, sempre o verniz spray para estar protegendo, né? Olha que fofurice. Outra plantinha que eu venho adaptando já faz algum tempo, gente, vocês vão ver nos meus vídeos antigos, é esse Pachyphyto glutinicaule, né? Uma plantinha de folhas muito gordinhas, mas que deu muito certo aqui no meu painel de latinhas. E eu atribuo isso, gente, por estar sendo cultivado em uma lata pequena, é uma lata de milho. A drenagem dela eu sempre faço muito grossa no sentido de que praticamente é meia lata, né, de drenagem. Eu uso ou o isopor picado ou o carvão picado, tá? Você vai usar a drenagem que você tiver na sua casa, aquilo que for mais acessível a você. E o restante, que é muito pouco, eu uso então o substrato. Um substrato sempre próprio para cactos e suculentas, que a água entre e escorra com rapidez, para que essas raízes não apodreçam na época de chuvas, porque a gente tem a época de chuvas onde chove praticamente, às vezes, quase um mês. E pensa, gente, uma planta dessa com folhas desse tamanho, né? E um vaso com muito substrato onde ele não seque. Não, tem que entrar e secar rapidamente para que elas aguentem a essa adaptação ao sol e à chuva, né? Aqui eu já tenho uma Echeveria lindissaiana, olha que linda. Tá maravilhosa. E agora, gente, com o tempo mudando, eu já venho percebendo que elas já estão ficando mais coloridas, né? O verão, apesar de ter muito sol, ele é muito quente. Então, em vez delas ficarem coloridas, elas ficam descoloradas, né? Elas não ficam com uma cor tão intensa e bonita. Mas agora, com a entrada do outono e inverno, os dias são quentes. Hoje tá um sol maravilhoso, tá bem quente agora. Porém, à noite fica muito frio. Então, isso favorece com que elas fiquem bem coloridas. Então, aqui eu tenho uma lindissaiana também, ó. Também fiz uma decopagem nessa latinha. Essa aqui eu já fiz uma brincadeira com um canetão, que é próprio para você estar desenhando, ó. Então, você vai criar da maneira que você quiser. Aqui eu já fiz aquele jogo de cores, ó. Um fundo de uma cor e depois brinquei com a esponjinha passando, né, de lá para cá, assim, gente, ó, na horizontal, para fazer esse jogo de cores que fica tão lindo, né? Olha que lindeza que fica. E aqui também, ó, aqui eu já tenho outras plantinhas que são de sol pleno, plantas que são resistentes, né? Como o sedum aqui, ó, um sedumzinho. Aqui eu tenho a Graptoveria Lovely Rose reversa, maravilhosa, uma crassula. E aqui esse Rhipsalis maravilhoso, né? O Erectus, olha que coisa mais fofinha que ficou. E um pendente para dar um charme, né? Um colar de bolinhas aqui, um colar de pérolas, para deixar ela ainda mais charmosa. Então aqui eu vou estar passando, né, para mostrar para vocês. Essa é a tábua de cima, com as latas que ficam bem em cima na estante, né? Parte de cima, onde elas recebem bastante sol, a chuva, né? Bastante chuva também. Tem algumas latas que eu já tenho que fazer a renovação da pintura, renovação do substrato. Essa já é a prateleira de baixo, gente, ó. Que eu estava mostrando para vocês, o colarzinho de rubi.
Aqui o eônio, né? Olha que lindas, maravilhosas. Então você vai escolher plantinhas que são de sol pleno, né? E mais resistentes. E como fazer essa adaptação, né? Qual seria o melhor período do ano para estar fazendo essa adaptação dessas lindezas aqui no tempo, né? A gente tem que prestar muita atenção nisso, gente. Né? A gente tem que prestar bem atenção ao período do ano que a gente vai fazer essa adaptação, porque senão não vai dar certo, tá? Infelizmente, se vocês fizerem num período de muito sol ou muita chuva, infelizmente vocês não vão ter sucesso na adaptação dessas lindezas. Como eu falei para vocês, né? Eu tenho já esse painel que já está montado há algum tempo e eu ainda não terminei ele, eu ainda não coloquei as latinhas, né? Justamente porque a gente estava no verão, a gente teve um verão muito quente, o sol estava muito quente, então eu decidi, né, fazer essa adaptação agora. Começar agora no mês de abril, maio, vai levar algum tempo porque eu preciso produzir as latas, né? E isso leva tempo até a gente pintar, fazer o plantio, escolher as plantinhas, né? Para estar adaptando elas. Então o melhor período é um período do outono e inverno, onde o clima, ele não, né, o sol ele não está tão forte, e você vai sempre verificar quando você for colocar as suas plantinhas, que você for trazer elas para o painel, se é um período muito chuvoso. Graças a Deus a gente hoje tem esse recurso, né, gente? É só estar verificando a previsão do tempo e vendo se aquela semana que você vai colocar, pelo menos os primeiros 7 dias, vai ser de muita chuva ou se vai ser um sol muito forte. Então você verifica, né, vê se não vai ter tanta chuva naquela semana. Eu sempre faço isso, gente, para depois estar trazendo as latas para o painel, tá? Se for uma semana que for de muita chuva, eu já não vou deixar. Eu vou trazer uma semana que pelo menos dê uns 5 a 6 dias de sol. Eu sei que às vezes é difícil isso, porque às vezes o tempo está muito inconstante, né? E a gente sempre vai ter uma chuvinha no meio. Mas se você vê que a previsão de chuva é pouca, você pode trazer, tá? O importante é só não ser muita chuva, uma chuva muito torrencial, dias muito nublados com muita chuva, tá? Por que estou falando isso, né? Porque eu já tive a infelicidade de trazê-las aqui para o tempo, e a gente teve uma semana de muita chuva e a maioria apodrecer, porque querendo ou não, muitas das vezes quando a gente vai fazer esses arranjos, gente, elas não estão enraizadas. A gente corta, por exemplo, aqui, ó, aqui eu já consigo tirar uma muda e fazer um arranjo. O que vai acontecer? Ela vai estar, né, cortada, ela não vai estar enraizada ainda. A gente vai colocar no vaso para estar fazendo esse enraizamento. E se chover demais, porque mesmo que o seu substrato seja um substrato que a água entre e escorra rápido, porém se ficar muitos dias chovendo não tem como secar, né, gente? A gente sabe que para o substrato secar, a chuva tem que parar, né? E tem que pelo menos ter uns dias sem chuva, com bastante ventilação para esse substrato secar, mesmo que ele seja muito drenável. Substrato direto na chuva não vai secar, não tem como, tá? Então observe bem isso, tá? Esse é um ponto bem importante que eu sempre faço aqui no meu jardim, e é dessa forma que tem dado certo. Não que eu não venha perder plantinhas, acontece, gente, mesmo que a gente, né, segue todos esses princípios, substrato bem drenável, uma drenagem bem grossa nas latas, observar o tempo se não vai chover demais, se o sol não for forte demais, a gente, né, às vezes acontece de uma ou outra perder. Mas se a gente, né, seguir esses passos, você vai ter menos perdas. Você não vai perder tantas plantinhas. Vai ser mais fácil de você estar substituindo-as. Olha que lindo, gente. E depois que elas enraizam bem, que elas ficam bem adaptadas ao tempo, você vai ter só alegrias. Olha que coisa linda essa momoca, cheia de filhinhos, né? Você vai ter só alegrias, tá? Então é dessa forma que eu produzi o meu painel, é dessa forma que eu cultivo elas. E é dessa forma que eu faço a adaptação dessas lindezas no tempo.
Então, meus amados, hoje um vídeo para falar um pouquinho sobre o meu cultivo com latinhas, né, de como elas ficam lindas. Essas latas são maravilhosas, deixam elas ainda mais lindas do que são, e elas amam serem cultivadas em latas. Elas ficam maravilhosas, né? Falar como a gente fez o painel, como a gente faz, adaptação, qual é o melhor período. Então aproveitem. Agora é um período maravilhoso, estamos no outono, aproveitem fazer mudas, aproveitem, né? Se você quer produzir um painel aí na sua casa, aproveite que agora é a época para você estar construindo, fazendo esse painel, tá? Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.